Programa Papo Batera. Vamos lá, Maurício, essa aqui é capciosa. Me diz aí quais são as principais características entre os trabalhos do V8, do Time Out, com o Celso Pixinga e com o seu quarteto. Bom, agora você foi fundo. O V8, cara, foi uma banda fenomenal no sentido assim. Quando o V8 surgiu, a gente tem um papel importante aí. Talvez a mídia nem, por ter passado tantos anos, nem coloque nesse sentido, mas eu acho que o V8 talvez tenha sido a primeira banda de instrumental que tinha uma cabeça, que tinha uma formação já de uma outra geração pós-jazz, pós-jazzistas. A geração anterior realmente trazia a referência do jazz, trazia a referência da bossa nova, trazia a referência do Hermeto Pascoal, enfim, trazia uma outra referência. A gente já veio de uma outra coisa, a gente já pegou, no meu caso, eu já peguei do Greg Bisonetti, já peguei do Simon Phillips, já peguei de uma outra geração de fusion e jazz rock. O Sidney foi estudar, a gente era amigo, mas ele foi estudar na MAI, foi para Los Angeles, trouxe toda essa coisa do Scott Henderson, toda essa informação, era uma época de muita criação, muito CD de guitarrista. O Jotinha era um cara antenadíssimo, sempre foi um cara muito antenado, talvez musicalmente ali naquele momento ele era o cara mais pronto, me parece. Eu estou falando um negócio de 20 e poucos anos depois. Era um trio e cada um tinha um papel importante, eu acho que o grupo era mais importante, mas o Jota realmente tinha uma onda muito clara, assim, né, como músico, embora bem mais novo naquele momento. Hoje 4, 5, chega uma hora que 4 anos na sua vida não faz diferença nenhuma com a pessoa, mas quando você é mais novo, faz. E era uma banda que a gente, cara, ensaiava bastante, pedacinho por pedacinho. O Jotinha e eu, a gente ficava fazendo só baixo e batera, às vezes montava, o ensaio era 5, a gente chegava às 2 e ficava passando, e às vezes ele sentava na bateria, tinha uma ideia, Maurice, vai por aqui, faz assim, etc e tal. Tanto é que quem assistiu, e mais de 20 mil pessoas compraram a minha videoaula, foi na pirataria. Tem bastante, toda a construção musical da minha videoaula é só baixo e batera, né? Tem uma música no começo, que é o V8, que é o Albatross. No final tem o Green Stuff, que já era uma outra banda paralela que eu tive, que a gente lançou CD também, tudo. Mas o decorrer da videoaula é costurado só por baixo e batera. E aquilo tudo a gente gravou ao vivo. E o diretor, né, falou, tá ensaiado, tá tudo pronto, vocês estão... Não, tudo. A gente só olhou pra cara do outro, faz aquela onda, faz aquela onda. A gente brincava muito, tinha essa conversa. Quando o CD saiu, antes do CD sair, a gente já foi matéria de 3, 4 páginas na Backstage, que era uma revista super bem conceituada na época. A revista de áudio e música, Nelson Cardoso era o editor. A gente já saiu antes do trabalho, né, rolar. Então, um trabalho que veio forte, assim. A gente tocou na Mistura Fina, a gente tocou no Bar do Arthur Maia, a gente tocou, o disco realmente foi uma coisa, assim, né? Muita matéria, muita coisa. Boa, acho que quase que o disco inteiro, talvez 1 ou 2 músicas não, acabou virando trilha de propaganda, programa de TV. Eu lembro que a Fórmula Indy teve o No Conventions, que era a música que dava no CD, foi da Fórmula Indy, quando batia. Aqui agora, teve uma propaganda da Kia Motors, enfim, tudo. Foi demais, no meu caso foi junto com a minha videoaula, foi demais. Então uma banda que tinha muito dessa coisa. Tinha 2 músicas com vocal, que era o Bad Dreams e o Superstition, que eu toco até hoje nos meus workshops, e toda aquela força instrumental, a gravação, o trabalho do Felipe Colodetti, o Tuto Ferraz, que gravou uma parte, o Alejandro, uma turma da pesada participou, Marcelo Rossi, que é um dos maiores fotógrafos no mundo de rock, um cara que fez acho que mais de 1000 capas. Aquela foi uma das primeiras capas que o Marcelo fez, porque ele fez as fotos, enfim,
é um disco histórico, assim, mudou minha vida e aqueles caras foram muito importantes para mim. Já o Time Out é um trabalho já adulto, a gente já estava estabelecido, já tinha carreira, já era casado, enfim. O Melo e eu, a gente já tinha uma longa relação tocando. Mas aí já foi uma coisa mais pensada, né? A gente fazia muita clínica, muito workshop, estava nas revistas, etc. E a gente falou, pô, a gente devia ter uma banda com som para esse público, né? Porque o meu trabalho com o Black and White, o meu quarteto, essa coisa minha, ele é mais... Ele tem uma coisa das composições, tem muito teclado. No disco Black and White, pô, tem o Beto Pacheco, que é um monstro, então tem muita coisa, tem coisa bonita ali no meio. O Melo, os 2 discos dele são bárbaros em termos de composição, arranjo. Ele faltava, aí o Time Out surgiu, vamos montar uma banda para esse público, vamos enfiar o pé na jaca, tudo em 11, em 13, 7, confusão e muita nota. E aí a gente chamou o Felipe Andreoli, então o nosso primeiro trabalho é um trabalho muito bem feito, muito legal, muito prazeroso de ser feito, mas foi um trabalho duro, assim, uma coisa meio Disney, sabe? Olha, precisamos lançar um novo filme do Aladdin, então vamos revolucionar. Precisamos de um disco com essa linguagem. Eu sugeri o nome em cima do próprio disco, né? Oh meu Deus, bom, enfim, esqueci, do Dave Brubeck como Joey Morello, que é o Time Out, que é o que tem a música Time Out, que é uma das minhas músicas prediletas, tem a ver com o som. Posteriormente, com a entrada do Pixinga, o som mudou. A gente continua, a gente toca as músicas no ao vivo, enfia a mão, mas mudou. Ficou uma coisa mais do fusion, mais do funk, mais sorridente, mais improvisada, porque o primeiro Time Out a gente nem improvisava muito porque tocava com o playback junto, era uma coisa bem complicada, assim. A gente rodou e os shows eram complicados. Com a entrada do Pixinga ficou tudo mais fácil, a gente toca em qualquer lugar porque a gente não usa playback. O nosso disco, o Number 2, foi gravado no meu estúdio, uma gravação fantástica. O Pixinga ia operar o coração na segunda, na terça, no sábado de manhã a gente fez um ensaio gravado com um clique. À tarde tirou o baixo, ele gravou os baixos, na segunda ou na terça eu botei a batera, na quarta ou na quinta o Melo gravou as guitarras, já foi para mixagem, um disco totalmente orgânico. E nosso DVD chama Ao Vivo de Verdade em São Paulo, porque ele é ao vivo e de verdade em São Paulo, gravado sem clique, sem edição, sem nada. Gravou à tarde o show todo, ouviu, tá bom, à noite o público entrou, gravou de novo, no dia seguinte a gente escolheu, ficou 80% da noite ao vivo, com algumas imperfeições, então tem essa característica. E o meu trabalho, o quarteto, baseado no Black and White, que é o meu disco solo, e no Evolution, que é um disco que eu lancei pela Pearl, foi minha primeira experiência como líder, já é uma coisa que sempre tem uma característica brasileira, sempre tem, né? Black and White tem um maracatu, tem um samba funk, sempre tem um tecladista que harmoniza muito bem, que improvisa, sempre tem belíssimos solos de guitarra, solos de baixo. É um trabalho que tem muito a ver, é a minha visão pessoal. Desembocou no próximo trabalho, que é Maurício Leite e no Balacobaco, que a gente trabalha junto há muito tempo. O disco acabou ficando com essa formulação Maurício Leite e no Balacobaco, por uma questão mercadológica, enfim, mas a gente é junto, os 3. Participação especial Xambinho do acordeon, que é um grande sanfoneiro. Então é um disco já que tem coisas em 7, tem coisas em 5, tem confusão e tal, mas absolutamente o disco todo é baseado em coisa brasileira. Então tem samba funk, tem maracatu, tudo dentro de uma estética jazz rock. Cada um no seu quadrado, cada um numa época. Tem vários outros trabalhos que eu gravei que foram importantes, mas você mandou bem. Essa espinha aí tem muito a ver comigo. Como e quando você se viu um redator de revistas voltadas para o meio musical? Quem te fez esse convite? E quais foram as revistas que você trabalhou? Cara, eu acho que eu passei por todas as fundamentais de um período que mudou um pouco essa coisa da música no Brasil, né? Desde a Toque Pra Quem Toca, que era o Daniel Neves e o Quito, que eram ali os caras que iam me ver tocar no Vitória Club aqui em São Paulo. A revista toda preta e branca e tal, molecada, foi demais participar. O Daniel, inclusive, é o produtor na minha videoaula, técnica, conceitos e aplicações.
Depois eu passei pela On e Off, aí já como, não só como colaborador, mas só como editor adjunto, com o André Carmi, que era o André Pomba. Revista Bárbara começou de uma forma, no final ela era basicamente uma revista de técnica, muita lição, aquilo foi legal, assim, porque eu muitas vezes passei madrugadas com o Pomba, né, fazendo revista, assim, uma coisa bárbara. Teve um período anterior com a Top Rock, com o Luiz Semana, meu querido amigo, e o Rui, que anos depois foi dono da Guitar Player, da Modern Drummer. E era uma coisa que falava de quadrinhos, várias coisas, eu também falava de bateria, então foi importante também. Modern Drummer, na sua primeira versão brasileira, eu participei como colunista apenas, mas das reuniões, do Advisory Board, acho que é assim, Advisory Board, eu não sei como fala em inglês, mas do corpo que se reunia para palpitar ali, além das clínicas, e acabei caindo na revista Batera e Percussão, que depois virou só Batera. Aí sim eu entrei como supervisor da parte de clínicas, de colunas, de lições, etc. e tal. Então, anteriormente era o Douglas das Casas, que fez um trabalho bacana, mas enfim, ele acabou saindo e eu fui chamado. Inclusive na época liguei pro Douglas, tudo, e que o Douglas continuasse como colunista, ele ficou com a gente muito tempo, né? Talvez o tempo todo. E eu trouxe, que já era uma coisa minha, né? Eu trouxe vários caras da música brasileira em todas as edições, sabe, o Robertinho participou, Pascoal Meirelles, Tuti Moreno, Oscar Bolão, enfim, Simone Sou. Eu criei um time de colunistas ali, eu pude criar um time de colunistas na revista Batera, com lições pré-programadas. Lauro Leles escreveu todo o tempo sobre coco, sobre baiano, sobre samba, um trabalho super extenso. Acho que muita coisa está no livro dele, o Samba de Cada Um. Então foi um trabalho muito legal, e não só tinha essa parte, como o Dudu Portes, o Sérgio Gomes, o querido Sérgio Gomes, e a gente se reunia de 15 em 15 dias para montar, para deliberar sobre as edições, né? Então fazia uma grande reunião sobre a pauta das edições, e aí a gente conseguiu ter grandes bateristas brasileiros na capa: Carlos Bala, Benny Fantozzi, Márcio Maria, tantas pessoas espetaculares foram capa. Nossa última capa, nossa última revista foi o mestre Dinho Gonçalves, e a partir dali eu parei com as revistas e não colaborei, eventualmente em uma outra clínica, mas não escrevi mais. Mas eu acho que eu acabei, sem puxar muito assim, eu participei de toda essa transição, né, de toda essa fase importante das revistas dentro do mercado da música brasileira, assim. É isso aí. Legal, né? Vejo que temos algo em comum, Maurício. Você também, além de baterista, é um projetista, né? Eu também. Em cima desse comentário, me diz um pouco como que você começou nesse meio de desenvolver instrumentos, desenhar, ajudar no design, optar nos materiais, nas matérias-primas, nos acabamentos, nas formas. Quem te fez esse convite? E fale um pouco da sua passagem pela RMV e pela Nagano Drums. Desde que eu comecei a tocar, como eu contei lá atrás, com a bateria que não tinha tão bom, eu comecei a fuçar. Desde o começo, fuçar. Não gostava do som, não gostava da posição, eu ouvia muito disco, aí eu ouvia e falava, pô, esse som não é o som que eu tenho aqui, tem alguma coisa errada. Então desde o começo comecei a fuçar. À medida que eu comecei a ganhar um dinheiro tocando, eu comprava as revistas gringas, dava um jeito, era muito difícil, mas eu dava um jeito, lia, traduzia. Eu comecei a não só estudar, mas entender o instrumento. E lá na frente, quando eu comecei a gravar, eu comecei a entender também os microfones, o sistema, a acústica, blá blá blá. Então para mim é natural, é sempre uma coisa natural mexer nas minhas bateras. Uma das primeiras bateras, eu tive algumas bateras Gretsch. Uma das mais legais era uma com 2 surdos. Eu cortei, eu fui no Tibério Correia lá um dia e falei, corta, eu quero suspenso, porque eu comecei a gravar nos estúdios mais ou menos assim, então um surdo suspenso, eu falei, é o que vai funcionar, porque vai ter um controle de harmônico, enfim. Então eu sempre mexi. Com isso me levou a sempre conversar, discutir, entender, poder falar do instrumento, né? Quando eu fui no Cedar Pearl, eu realmente tinha propriedade, né?
em falar, em conhecer os instrumentos, né? Ali para mim foi uma escola muito grande. Então, vai aqui, vai ali, eu acabei recebendo através do Daniel Neves, do Alessandro Bizeto, um convite para entrar na RMV. A RMV já tinha uma equipe, era um trabalho de equipe. O Alessandro já estava bem avançado com as baterias, o Daniel no marketing, tinha todo o corpo lá de engenharia, com o Marino Filho e tal. Mas aí, quando eu entrei, marrento que sou, já fui meio, não, é por aqui, é por ali, por ali. Fiquei à frente mesmo. Eles foram saindo e eu acabei ficando 10 anos tendo uma parceria com a RMV, não só como artista. Uma vez por semana eu ia à fábrica, cheguei a ter o controle do portão, às vezes eu ia de domingo lá fuçar, combinava com alguém da fábrica. E eu acho que a gente fez um grande trabalho ali, a gente realmente revolucionou a história da bateria brasileira com inovações, com coisa do uso de fibra, com casco fino, com um som muito bom, preços justos, baterias baratas de boa qualidade. A Rode foi um sucesso, né? Porque todo mundo teve uma Rode com 3 tons e tal, custava 999, acho. Foi muito legal aquele período. E a RMV possibilitou também que eu não só entendesse o que é uma fábrica, como funciona o projeto, como me deu muita confiança em cada vez acreditar mais nas ideias. E me levou também para fora. Então eu pude ir para as feiras fora. E a gente fez algumas feiras na Music Mess, que a RMV era super bem vista. As pessoas vinham, elogiavam. Eu recebi um dia um elogio do responsável pela área de desenvolvimento da DW pelos pedais. Ele viu, achou demais o sisteminha de alavanca que eu tinha desenhado ali, de prender o gatilho e tal. Então foi muito legal. Esse ciclo fechou e eu acabei recebendo o convite posteriormente pelo projeto da Nagano, que aí sim já é uma coisa completamente diferente, porque não tem um corpo de engenharia, não era uma empresa de bateria, ninguém tocava bateria, né? Através do Marcelo Rossi, que é um baita fotógrafo, um baita cara de marketing, que estava à frente da Tajima, ele me chamou, eu conheci o senhor Ney Nakamura, Marco Vinori, que é responsável pelo departamento de venda, e a gente prospectou os valores, discutiu os segmentos do mercado, e aí eu pude desenvolver sozinho as baterias. Então, com isso eu fui à China, comecei a ir para a China regularmente, 1 ou 2 vezes por ano. Hoje eu ando sozinho, eu já conheço muita gente de fábrica, eu vou à Music China, muita gente me chama de outras fábricas, eu criei uns amigos, né? Enfim, entre aspas, mas pessoas que eu converso regularmente. E eu pude conhecer caras de desenvolvimento das grandes marcas e pude partir para não só desenvolver as baterias, mas como desenhar. Então, eu talvez seja um dos poucos bateristas do mundo que esteja tocando, eventualmente eu estou tocando, eu olho e falo, caraca, eu desenhei essa canoa, eu desenhei essa sapata, eu desenhei esse suporte, agora a gente está com super desenhos de outras peças, tom holders, etc. Óbvio que é uma equipe, muita gente junto. Hoje eu trabalho junto com o Lucas Farese, que é um moleque da pesada no design. Então eu faço todos os desenhos a lápis, a coisa assim, caneta, os esboços, o estudo, e ele vai desenvolvendo, a gente vai trabalhando junto, o tempo todo a gente está falando, me colocou num outro patamar, né? Então isso pra mim, eu sou um baterista, mas eu sou um baterista, me tornei um baterista que desenvolve, desenha, projeta e cria instrumentos. Desde a Pearl, passando pela RMV, em todas essas empresas que eu fui patrocinado, estive junto com o corpo, assim, eu também trabalhei no sentido de implantar times de endorsees, onde se valorizasse a música brasileira. Então na RMV a gente teve o Paulo Braga, Juninho Moreira, Serginho Erval, grandes caras eu levei lá para a RMV, para ajudar e para fazer parte disso. O Albino Fantozzi lá desenvolvia as peles, então a gente criou um link não só de ídolo, que ele é um dos meus ídolos, mas enfim, a gente trabalha conjunto. Na Nagano, hoje a gente tem um time de endorsees lá em que eu consigo ter gente do Amazonas, gente do Nordeste, gente do Sul, gente do Rio, de São Paulo, gente muito competente, muito legal, em vários estilos, em vários segmentos. A gente está em orquestra com o Leandro Lui, a gente está em musicais, a gente está no rock, está no jazz, está na música brasileira, e muitos dos meus projetos levam isso em consideração. Esse ano passado eu pude lançar um produto que chama Forró-Tons, né? Para mim é muito legal poder homenagear um ritmo brasileiro. Então faz parte da minha vida, né? Então acabou que ficou, que faz parte da minha vida, e vamos seguir com nossos projetos.
Em tempos de tanta tecnologia à nossa disposição, inclusive na mão da gente, como que você vê isso a favor da música? Essa questão de aulas, de lives via WhatsApp ou usando o YouTube ao vivo? Como é que você enxerga isso? Até que ponto isso traz benefício para a música? Ninguém com bom senso vai negar a tecnologia, né? A tecnologia é super importante, não dá para você comparar dirigir um Fusca 60 e um pouquinho, é muito legal, divertido, mas não dá para comparar com o carro de hoje, né? Com toda a segurança e tal. Então toda a tecnologia é bem-vinda. Acho que a tecnologia, ela hoje permite que você grave vídeos, que você produza, que você com um estúdio pequeno tire um bom som, os equipamentos ficaram acessíveis, tem todo um lado muito bom. Lógico que tem todo um lado muito bom. Eu só acho que esse lado muito bom, ele deve ser um agente de produção musical de verdade, né? Eu acho que isso acabou, a gente está vivendo um momento conflituoso nesse sentido, porque acabou que perdeu um pouco. E muita gente fica fazendo vídeo de cover, vídeo de não sei o que, querendo like, querendo isso. Isso não é o mais importante, né? A tecnologia ela tem que estar a seu favor para a produção musical, para o estudo. Então é óbvio que você poder estudar, gravar, ver o que você está tocando, comparar, ter um sistema de gravação, falar, pô, estou correndo muito, ou estou oscilando. Enfim, você poder ter todo esse auxílio na pesquisa e no desenvolvimento é maravilhoso. Mas tem que gerar produção musical, e a gente acabou perdendo. Os músicos da antiga, que não tinham nada dessa tecnologia ao lado, que eles tinham que entrar, eu cheguei a pegar isso, entrar no estúdio e gravar e pronto, porque era rolo, você errava 3 vezes, alguém vinha e falava, brother, se errar de novo, o rolo vai perdendo a qualidade, você está atrapalhando, você não está ajudando, ou você cai no clique, ou você cai no clique, enfim. Essas pessoas, elas não só produziam uma garra, como elas tinham uma atitude artística. Elas entendiam a música como arte. A gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender música como arte. Você tem que se sentir artista, tem que gostar de artes plásticas, tem que gostar de literatura, tem que visitar museu, tem que ir no cinema, tem que andar com outros artistas, tem que produzir com outros elementos. Produzir um show, pensar, sabe, a luz, a coisa toda. Isso faz com que a música seja muito melhor. E aí você pode ter a tecnologia ao lado para te ajudar, para te colocar num outro patamar. Então, tecnologia é ótimo, todas as mídias sociais é bárbaro, desde que você use em prol da música, desde que você pense em música e coloque-se no seu lugar de baterista, um elemento. O instrumento é para produzir música, o baterista vai tocar e para produzir música e não ficar só elucubrando ou ficar editando, gravando. Você tem que ir lá, entrar e tocar, usar os elementos a seu favor, entender o que é um compressor, o que é um gate, o que é uma edição, ótimo, mas o mais importante é tocar. Maurício, fala um pouquinho sobre o seu kit, o que você tem, o que você usa no seu dia a dia e o seu arsenal, desde bateras, pratos, baquetas, acessórios e qualquer outra coisa. Bom, obviamente que eu uso as baterias Nagano, assim, mas eu tenho muitas opções, né? No meu estúdio eu tenho muitas opções. Tenho opções para tocar ao vivo e tenho algumas opções de gravação, que aí eu tenho instrumentos de outras marcas e tal. Tenho uma coleção de caixas bastante sólida, assim, tenho mais de 40 caixas. Tenho alguns kits clássicos, assim, e tenho meus kits Nagano. Basicamente, no som que eu faço, basicamente, se as pessoas verem vídeos, etc., eu vou estar usando um bumbo 22 por 18 por 16, um tom de 10 por 7, 12 por 8, 14 14 o primeiro surdo, 16 16 o segundo, uma caixa por 14 por 5,5 na maioria das vezes, que é a minha caixa predileta, uma caixinha auxiliar de 10 ou de 12. E aí eu vou variar entre Maple Diecast, que é o produto top da Nagano, e eu gosto por causa do diecast em todos os tambores, eu realmente gosto disso. Ou vou estar usando o meu kit Acrylic, que é um kit maravilhoso, transparente, casco de 6mm, sem emenda, um trabalho realmente que eu tenho o maior orgulho do desenvolvimento. Aí eu uso com caixa 6,5 martelada de aço, com aro diecast. E aí eu tenho caixinha também de acrílico de 10 de efeito. Ou vou estar usando uma bateria de Birch, a Work Series, mas sempre vai estar nessa medida. O que eu posso mudar é o bumbo, que eu tiro o bumbo 22 e ponho um bumbo 20.
E também posso usar uma bateria de entrada da Nagano Garage, que é uma baita bateria, por ter a borda arredondada, ela tem um som mais baixinho, mais aveludado, e aí, ela é bem sequinha, então às vezes, dependendo da situação, esses workshops, essas viagens, eu uso e coloco um surdo a mais. Se ela for o bumbo 20, eu ponho um surdo 16, se for o modelo do bumbo 22, ponho o surdo 14, fica 10, 12, 14, 16, 22 no caso ali é por 16. E aí a caixa sempre vai ser nessa onda que eu falei, sempre vou estar com uma das minhas caixas. Quando eu vou gravar, aí eu posso usar um bumbo 24 em composição com isso. Eu tenho um 24 por 16, tenho um 24 por 14, Maple. Posso usar um 20 por 14, eu tenho um velhaço, um bumbo da década de 60, tenho um mais novo também. Aí eu tenho várias opções para compor com as minhas baterias. Peles, eu uso Aquarian, né? Então eu uso vários modelos de Aquarian também, dependendo da situação. O que eu não mudo muito é na caixa, que eu vou usar ou modelo monofilme com dot interno ou de duplo filme com dot interno. Isso é padrão em todas as minhas caixas. Aí, dependendo da caixa, eu vou optar. Eu prefiro 80% do tempo a texture coated with dot, que é com a bola embaixo. Nos tons, eu sempre vou equilibrar uma pele. Isso a Aquarian tem é bárbaro. Eu tenho a pele dupla, que é um filme mais fino e um filme mais grosso. E tem a pele dupla com os dois filmes iguais, grossos. Então eu uso essa composição mais fina, grosso nos tons, grosso nos surdos. Uso também as peles clear with dot, que são as bola branca, clássica, tipo Tony Williams, John Bonham. Aí eu vou variando. Eu tô sempre usando esse tipo de composição. Eu tenho um kit específico de jazz. Esse é um kit maravilhoso, Maple Diecast, mas é um kit especial, que é 18 por 14, 12 por 8, na estante de caixa, 14 por 14, caixa 14 por 5. Eu tenho um Silver Sparkle natural e eu tenho o tomzinho de 10, eu posso compor também. Em todos os meus outros kits que eu falei, eu tenho guardado a opção do tom de 8 ou do tom de 13, aí eu consigo montar. A Aquarian eu vou variando todas essas possibilidades. Eu uso prato Seder há muitos anos, mais de 20. Eu tenho um monte de opção de pratos, desde os pratos AX, que tem uma pegada mais roqueira, até os pratos top de linha, os Artisans. Eu tenho uma coleção completa deles. E aí eu vou variando, mas basicamente, sendo bem básico, eu uso sempre um Ride de 21, um Splash de 12 com um Splash de 6 invertido em cima, um Crash 17 aqui, um Crash 16 aqui, China 18, um prato de efeito aqui, pode ser um Stax com 14, 16 ou um Mini China, e um Splashinho de 9 bem perto do Chimbal de 14 ou de 13. Aí eu tenho uma coleção e eu ainda monto um com o outro, eu vou fazendo, vou experimentando, eu sempre experimento, a onda é experimentar, e sempre tem um Chimbal auxiliar aqui, às vezes eu uso um regular de 13, às vezes eu ponho um China com um Splash, às vezes eu ponho um China com um prato ozônio, eu faço uma confusão ali, que é uma coisa que eu curto. Isso basicamente. Eu tenho essas ferramentas, né? Muitas vezes as pessoas falam, patrocínio é demais. Não é demais para você sair em foto, é demais porque a companhia te ajuda a ter essas opções musicais. São opções para produzir música, né? Então eu tenho isso, eu uso os controladores de harmônico Drum Clip, que são espetaculares, procurem saber, algo que você só encaixa na nada, não tem cola, não tem nada, isso é maravilhoso, tem os tamanhos diferentes, viajo sempre com um monte e vou controlando. Uma coisa que eu uso sempre nos meus bumbos todos são as peles com um controlador, com anel controlador. Eventualmente eu uso uma pele regular dupla com a velha e boa almofada, tá? Então, Nagano, Aquarian, Salian, Drum Clip, a Cap Case me dá um help bacana com os cases e eu uso as baquetas Los Cabos. A única coisa que dá para mostrar aqui, eu estou em quarentena, não estou no meu estúdio, estou em casa, que é um modelo assinado, sabe, você tem um modelo de baqueta assinado, é aquele sonho de infância, né? Quando você começa a tocar, você quer ter. A Los Cabos é uma empresa do Canadá. A gente já tem uma relação iniciada lá atrás e através da Novitá, que é a importadora oficial, a gente
conseguiu e, enfim, conversou. Eu tenho esse modelo assinado e esse modelo é um modelo que eu desenvolvi. Ele é um híbrido entre 5A e 5B, maior. Aqui atrás tem um arredondado diferente que eu desenhei, enfim, uma baita baqueta. E aí em todo lugar eu vou estar com as minhas Los Cabos, certo? Acho que eu respondi. Se faltou alguma coisa, me mandem uma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook. É isso. Como você vê hoje, Maurício, o mercado musical no Brasil? Quero dizer, na profissão baterista, né? Como você se reinventar no instrumento e buscar um lugar ao sol aí, ser um cara reconhecido como você é? Fernando, eu acho que não é só o Brasil no mercado, eu acho que o mundo, né? A música mudou muito, ela era muito mais estática antigamente, no sentido estável, estática não é a palavra, estável. O camarada começava a tocar, estudava, ele ia acompanhar um artista, ou ele entrava numa banda de baile, ficava anos, aquilo era seguro, sustentava a família, ou ele virava um grande professor, ou ele, enfim, virava um músico de estúdio regular, que trabalhava fixo ali, gravava de manhã, de tarde, de noite, produzindo às vezes sem saber o que era, quais eram os artistas. Teve gente que teve a carreira assim 30, 40 anos, de repente mudou tudo. Quando eu comecei, a primeira vez que fui gravar, eu gravei no estúdio Vice-Versa, aqui em São Paulo, profissionalmente. Antes eu já tinha gravado com uma banda no Gravodisc. Então quando eu cheguei ali, eu falei, cara, eu cheguei. Eu tô gravando, gravei era um jingle, gravei 2, aí falei, você quer fazer outro amanhã? Então, uma segurança. De repente, eu fui indo e a época que eu comecei a gravar bastante com o Colodete, com o Felipe Colodete lá no Creative Studios, que no começo era Creative Sound, sempre tinha coisa. A gente tava ali, passava o dia, tinha um disco, tinha outro disco, uma faixa, outra faixa. Aí o maestro, o Pedro Bruno, começou a me chamar para fazer umas coisas, outros caras de outros estúdios. De repente fez... Acabou, mudou a forma da música, não existe gravadora, não existe, a estrutura toda mudou. Então eu acho que a gente vem aprendendo, a gente tem que aprender a lidar com um mercado que está em construção, não existe uma fórmula pronta. Eu não posso te dizer, eu acho que é muita arrogância alguém falar, daqui para frente será assim, a gente ainda está aprendendo. Eu acho que a indústria, ela deu um jeito, ela acabou com o vinil, inventou o CD, depois ela inventou o MD que não deu certo, aí ela inventou o MP3, ela foi inventando coisas para que ela sempre tivesse o controle sobre a obra do artista. Hoje, essas novas mídias, todas essas coisas, elas não necessariamente remuneram, né? Você precisa tocar bilhões para você ganhar. Voltamos, de certa forma, antigamente, que você tinha que produzir música, você tem que produzir o seu trabalho, você tem que produzir álbuns, já não se fala produzir um CD, um DVD, você produzir álbuns e produzir shows, sair tocando, nem que seja para alugar um teatro, como muita gente fez nos anos 60, 70 e muita gente do jazz faz isso, aluga um teatro ou fecha uma parceria com um espaço, faz a primeira entrada, a segunda entrada, põe a namorada, a esposa para ficar na bilheteria, um amigo, e assim que vai rolar. Aluga uma van, faz uma pequena turnê. Eu acho que o caminho é esse, é tocar, é produzir e tocar. Então a gente tem que se reinventar nesse sentido. A gente tem que se reinventar no sentido de comunicar como você, né? Você tem o seu programa super legal, voltado para a bateria. Existem outros caras fazendo ações iguais. Eu posso citar o Drum School, né? O Nelsinho Gomes. Esse tipo de ação, ela vai fazendo a bateria tá sempre em voga, falando de livros, falando de métodos, né? É o Nelsinho Vanderlei dos Santos. Tem outras pessoas, eu podia, né? Tem o Web Drummer, que é o Web Drummer Show, acho que chama, que é demais, lá da Bahia, que é um canal, tem vários canais legais de bateria. Vou esquecer pessoas aqui, é chato, mas eu lembrei desses de ano passado. Mas é isso, eu acho que os bateras têm que ter uma estrutura, gravar nos seus estúdios, tem que ter boas salas, tem que ter bons equipamentos, tem que ter boas ferramentas, mas não pode esquecer o básico, que é produzir música, sair tocando. Eu acho que essa é uma reinvenção que na verdade é um clássico, né? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma e
ir negociando a forma disso, falei forma 2 vezes, o meio disso acontecer para que a gente tenha o poder de fato nas mãos. Bom, pessoal, para finalizar aqui, vamos para o nosso papo rápido, onde eu faço perguntas rápidas com respostas curtas, que é para finalizar a nossa entrevista. Tá ok? Vamos lá? Uma banda. Pô, aí você me pegou, hein? Uma banda só é difícil. Eu odeio essa pergunta de uma só. Eu gosto de jazz, eu gosto de música brasileira, eu gosto de tudo, mas já que uma só, se você quer uma só, vai ser o Living Colours. Uma música que te marcou. De novo. Tá bom, vai. Time Out. Um batera que marcou sua vida. Duvido você responder essa. Um batera não dá. Todos os bateras são demais, eu gosto de todos os bateras. Então é isso aí. Sem um batera. Todos os bateras são maravilhosos. Um estilo musical. Jazz, rock, fusion, samba, música brasileira em geral, música tailandesa, coreana, japonesa, chinesa, erudita, folclórica, todas. Uma marca de bateria que te agrada muito. Nagano. E uma marca de pratos que também te agrada muito. Sabian. Um filme. Difícil também, um só, mas The Last Emperor, O Último Imperador. Um livro. O Encontro Marcado do Fernando Sabino, fez parte da minha adolescência e infância. Maravilhoso. Família. Rose, Lucas e Vitória. Sem eles, a vida não tem graça nenhuma. Bom, gente, chegamos aí no final do nosso primeiro papo na quarentena. Fiquei muito feliz de receber esse cara maravilhoso que mandou esse material gigantesco pra gente aqui. É muita informação, é bom pra garotada que tá começando, pegar uns caras assim sênior como o Maurício. E obrigado, Maurício, mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui abertos a mais ideias. Quem tiver aí pode mandar para mim aqui no comentário do Facebook ou lá no YouTube, whatever, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o programa Papo Batera.